Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Gisele, de Matemática, aqui do canal Aula E. A nossa primeira aula hoje temos como assunto a razão. É um tema muito recorrente nas provas do Enem. Agora é com você. Pegue lápis e papel para fazer as suas anotações, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e vem comigo. Ao final da aula, se você gostar, deixe seu joinha aí para mim. Vamos lá, pessoal! O nosso assunto hoje é a razão. Na matemática, a razão ela é uma divisão e pode ser representada em forma de uma fração. Fiquem bem atentos, pessoal, porque todo ano cai na prova do Enem várias questões utilizando a razão. Nós vamos ver que ela aparece de diferentes formas. Uma das formas, que geralmente todo ano cai na sua prova do Enem, é dentro de escala. Mas o que seria escala? A razão, pessoal, ela compara duas grandezas. A escala vai comparar a medida que você tem no desenho com a medida no tamanho real. Esse mapa aqui, por exemplo, tem uma escala de 1 por 10.000. O que significa isso? Que para cada uma unidade de área no desenho, o tamanho real é 10.000 vezes maior. Nós iremos ver isso na nossa aula de exercícios, fazendo resolução de questões que já caíram nas provas do Enem que utilizam a escala. Além de aparecer na escala, a gente também pode ter razão nos cálculos de probabilidade, que também compara duas grandezas, né? Que é o que a razão faz. No caso da probabilidade, ele compara o número de casos favoráveis com o número de casos possíveis. Vamos ver isso dentro de um exemplo bem simples aqui. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de sair um número par? Então, nós temos lá um dado com 6 faces. E aí, se a gente for identificar quais são os casos possíveis, quando a gente joga um dado, as possibilidades de acontecer são o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6, não é verdade? Então, esses são todos os casos possíveis. E aí o exercício pede para a gente poder ver a probabilidade de sair um número par. Então, aí eu vou encontrar quais são os casos favoráveis. O que eu quero? Eu quero o número par. Então, se eu quiser descobrir esses casos, eu vou olhar entre os casos possíveis, quais deles são números pares. Então, eu vou ter o 2, o 4 ou o 6. Então, se eu quiser descobrir qual é essa probabilidade aí, a gente vai colocar o número de casos favoráveis, eu tenho 3 ali, sobre o número de casos possíveis, que são 6. Então, eu tenho 3 casos possíveis sobre 3 casos favoráveis sobre 6 casos possíveis. Isso daqui, 3/6, pode ser simplificado. A gente pode dividir por 3 em cima e embaixo. Fazendo isso, a gente vai encontrar 1/2. Então, aqui, a probabilidade está fazendo um cálculo de razão, comparando o que eu tenho ali de casos favoráveis com casos possíveis. Vamos terminar essa probabilidade e transformar em porcentagem. Como que eu faço isso, Gisele? É só multiplicar por 100. Então, aqui eu vou pegar essa fração, 1/2, e fazer ela vezes 100. Então, vai ficar 1 vezes 100, 100, e repete o 2 embaixo. 100 dividido por 2, isso aqui é igual a 50%. Falando na porcentagem, nós iremos ver que ela também é um tipo de razão. Nós temos o símbolo que representa a porcentagem, e aqui, ó, quando eu falo em 15%, eu posso representar isso também em forma de fração, uma fração centesimal. Então, eu tenho 15 sobre 100. É como se eu pegasse algum produto, algo, e dividisse em 100 pedacinhos. E aí, nesse caso, eu só quero 15. Isso também é um formato de razão. Eu estou comparando parte do que eu quero com o todo, que seria 100%. Tem um exemplo aqui, só para a gente dar uma esquentada e relembrar como que eu tiro a porcentagem dentro de um cálculo. Aqui, ó, calcular 20% de 45. Então, olha só, ele quer que a gente calcule 20% de 45. Na matemática, a gente pode interpretar esse D, deixa eu abrir aqui uma caneta, como se fosse uma multiplicação, ó, tá vendo? Esse vezes entrou no lugar do D. Então, toda vez que você quiser parte de alguma coisa,
o cálculo, né, de porcentagem de alguma coisa, o D vira multiplicação. Esse 20% a gente vai transformar em fração. 20 sobre 100, uma razão centesimal, vezes 45. Para resolver isso daqui, eu posso cortar esse zero de cima com esse de baixo. Então, ficou 2 vezes o 45 e o 10 não tem ninguém para multiplicar com ele, eu vou repetir. 2 vezes 45, 90, e embaixo eu vou repetir o 10. 90 sobre 10. Para terminar, eu posso cortar esse zero com esse zero. 9 dividido por 1, eu tenho aqui o resultado de 9%. Ok, pessoal? Além de aparecer também na porcentagem, a gente vai encontrar a razão nos cálculos de densidade demográfica. Vocês já estudaram isso lá na geografia. E geralmente aparece uma questão do Enem que fala sobre a densidade demográfica. Como a razão ela compara duas grandezas, aqui na densidade demográfica nós vamos comparar o total de habitantes de algum lugar com a área. Então, toda vez que você ouvir falar de densidade demográfica, você pode pensar quantas pessoas cabem aqui, ok? Total de habitantes sobre a área, sobre aquele espaço que está sendo ocupado. Eu trouxe aqui uma questão do Enem. Por quê? Muito interessante porque é uma questão muito fácil quando a gente fala de matemática básica, só que se você não souber o que é densidade demográfica, né, qual tipo de comparação é essa, você ia perder uma questão fácil. Cerca de 20 milhões de brasileiros vivem na região coberta pela Caatinga, em quase 800 mil quilômetros de área. Quando não chove, o homem do sertão e sua família precisam caminhar quilômetros em busca da água dos açudes. A irregularidade climática é um dos fatores que mais interferem na vida do sertanejo. A historinha, né, para cansar um pouquinho a gente com a leitura, e aí a questão pede o seguinte. Segundo este levantamento, a densidade demográfica da região coberta pela Caatinga em habitantes por quilômetro quadrado é D. Então, o total de habitantes é de 20 milhões. E a área é de 800 mil quilômetros quadrados. Então, já vamos montar isso daqui, ó, 20 milhões sobre 800 mil. Nesse caso, para poder resolver, a gente pode cortar o zero, ó. Então, eu vou ter aqui, ó, embaixo eu tenho 5 zeros, então eu vou cortar 5 em cima. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, sobrou ali para mim 200 sobre 8. Fazendo a divisão, 200 dividido por 8 é a mesma coisa que 100 dividido por 4. Então, isso aqui vai dar 25. Então, a minha densidade demográfica é igual a 25. Então, a gente já viu que ela já está aqui dentro da geografia. A razão pode aparecer também lá na nossa física, quando a gente faz cálculo de velocidade média, que vocês também já estudaram, também aparece lá na provinha do Enem. A velocidade média também compara duas grandezas. Ela é a razão entre a distância total percorrida em um determinado intervalo de tempo. Lembra da fórmula? Nós temos que a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, o espaço sobre o tempo. Isso também é razão. Além de aparecer na velocidade média, ela também aparece quando a gente quer calcular a densidade de algum material, que também compara duas grandezas. A densidade é a razão entre a massa de um material e o volume por ele ocupado. Nós também temos a fórmula que a gente utiliza, que a densidade é igual a m sobre v. Todos esses tópicos são exemplos de cálculo com razão. Mas na próxima aula vamos continuar mais um pedacinho aqui, entrar na proporção e regra de 3, e aí sim a gente vai se encontrar para resolver os exercícios do Enem. Deixe seu comentário aqui, fale se você gostou da aula, deixe alguma dica para eu poder saber o que eu posso fazer para melhorar e facilitar a sua vida na hora da prova. Eu fico por aqui e até mais!